Esse é um mês importante, a gente está celebrando a Reforma Protestante. Quem aqui conhece a Reforma Protestante? Só de conhecer, levanta a mão, por gentileza. Pode levantar mais alto um pouquinho, por favor. Quem nunca ouviu falar sobre a Reforma? Pode levantar a mão também, por favor. Só o Manel? Quem conhece razoavelmente a Reforma Protestante aqui? Amém. Então, só pelo fato do Manel estar aqui e falar que não conhece a Reforma já é muito importante, porque você vai estar conhecendo um pouco mais, meu irmão, dessa história que é bem importante para a gente. E para as pessoas que também não conhecem na íntegra, de maneira mais ampla, né? É óbvio que não vai dar para esgotar aqui, é uma história muito condensada, mas eu vou pegar os principais pontos e trazer para que a gente consiga sair daqui, pelo menos se interessando em conhecer a história da igreja a qual a gente faz parte. Porque é um pouco contraditório, nós fazemos parte de algo e não sabemos desse algo, né? Não conhecemos a trajetória desse algo. E como a gente tem ouvido, né? Para que a gente possa saber o fim das coisas, nós temos que conhecer a origem das coisas, né? Então é necessário a gente conhecer um pouco mais a história da Reforma. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ô Betão, abre para mim, por gentileza, antes de colocar nos slides, lá em Efésios 1. Efésios capítulo 1, quem puder e trouxe a sua Bíblia, pode abrir, por gentileza. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Se puder colocar na NA aberto, que aí eu não preciso ler ali no telão. É um texto muito conhecido, mas às vezes passa batido, né? Vamos ler para a gente ganhar tempo. Já está ali? Amém. A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou melhor, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Pai, nós já fizemos inúmeras orações aqui e a Tua palavra está sendo ministrada desde a abertura, as canções e também aqui a palavra de oferta. E agora ela também continuará sendo ministrada, Pai, de maneira objetiva e específica. Que
o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito ministre a nossa vida, que Teu Espírito traga clareza à nossa consciência, Pai. E como nós vamos ouvir essa noite, que a nossa consciência esteja cativa à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e a Tua direção. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar, ou melhor, de continuar essa ministração com uma pergunta específica. E se alguém conseguisse arriscar e quisesse arriscar, pode levantar a mão, tá? Alguém aqui sabe qual que é a origem da igreja? Sem ser o pessoal de São Mateus. A gente já conversou isso lá na célula. Alguém sabe qual que é a origem da igreja? Alguém se arrisca a falar? Guilherme levantou a mão lá? Amém. Muitas pessoas acreditam que a igreja, ela tem a sua origem em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, no Pentecoste, na descida do Espírito Santo. E essa é até uma verdade, mas não é uma verdade completa. Por quê? Porque nós acabamos de ler um texto que mostra a originalidade da igreja. A igreja, antes de ser inaugurada, lá em Atos dos Apóstolos, ela foi idealizada na mente de Deus. Deus, ele já previu um povo para si, preparou um povo para si e preparou de antemão obras para que esse povo, que ele já conhecia antes da fundação do mundo, caminhasse. E quem que é esse povo? A igreja. O povo que Deus preparou é a igreja. E isso antes da fundação do mundo. Ou seja, o mundo nem existia. Não existia céu, não existia terra, não existia os animais, não existia nada. E Deus já havia de antemão preparado um povo para si. Não somente um povo, mas as obras para que esse povo pudesse caminhar. Então, nós temos a idealização da igreja em Deus antes da fundação do mundo. Então, se alguém te fizer a pergunta da origem da igreja, você já tem que ter na sua mente a clareza de que a igreja, ela não tem a sua originalidade em Atos, porque a igreja é eterna. Ela existe desde o interior de Deus, desde a sua mente. Então, a igreja tem a sua origem em Deus, né? Nós temos lá, Beto, aqui está o primeiro slide. Nós estamos falando sobre a Reforma Protestante. Nós vamos chegar lá. Pode passar, Beto, por gentileza. Aqui, pode parar nesse slide aí, por gentileza. Qual é a origem da igreja? Idealizada por Deus antes da fundação do mundo. Foi o texto que a gente acabou de ler, que é o texto base. Profetizada por Cristo, Mateus 16, 17 e 19. Não precisa abrir, por quê? É um texto muito conhecido. Quando Cristo fala para o apóstolo Pedro, após ele receber a revelação de quem Cristo era, da parte de Deus, ele fala, pois eu te digo que você é Pedro. E sobre essa pedra, e essa pedra aqui é confundida, principalmente pela teologia católica, de que é o próprio Pedro. Mas não está falando de Pedro, está falando dele mesmo, de Cristo. Porque ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Então os católicos, eles têm a tendência de atribuir essa pedra a Pedro. Por isso que existe a sucessão papal. Porém, nós interpretamos esse texto dizendo que essa pedra é Cristo e não Pedro. E ele fala, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então aqui Cristo está profetizando algo que ele já tinha em mente junto com o Pai. Porque Cristo era um mistério oculto dentro de Deus. E a palavra diz que, como já foi falado aqui, já foi cantado, que por meio dele todas as coisas vieram à existência. Por meio dele quem? Cristo.
Então, por meio dele, a igreja também veio à existência, antes da fundação do mundo. E agora ele está profetizando essa igreja. E aqui em Mateus, ele profetiza a igreja, então, idealizada por Deus antes da fundação do mundo, profetizada por Cristo. Cristo apontou para o Pentecoste. No entanto, antes dele subir aos céus e ser conhecido pelos anjos, ele fala: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque ele já tinha profetizado de que a igreja seria inaugurada. O povo que Deus, antes da fundação do mundo, idealizou, em Cristo é profetizado para que nos apóstolos seja concreto. E lá em Atos 2, 1, 4, nós vamos ter a inauguração dessa igreja. Aqui é onde a igreja vem fazer parte, ou melhor, vem ser executada, vem ser real, né? Dentre a humanidade. É como se você fosse preparar algo futuro. Antes de qualquer coisa, o que você faz? Você faz um projeto. Rafael é construtor. Você não vai chegar a executar a obra de qualquer maneira. Você precisa ter um projeto. E esse projeto, ele nasce aonde? Ou na mente do construtor ou na mente do engenheiro. Certo? Só que aqui nós estamos tratando de questões espirituais. Então, antes de ser inaugurada, a igreja passa por uma profecia, e a profecia de Cristo. Então, a origem da igreja é em Deus, profetizado em Cristo, inaugurado em Atos. Pode rolar, por gentileza, Beto. No próximo slide. Atos dos não apóstolos. Esse texto pode soar um pouco, essa frase, né? Pode soar um pouco assim para alguns irmãos, mas por que Atos dos não apóstolos? Porque nós já vamos ler o livro de Atos dos apóstolos, já com uma expectativa de procurar os nomes famosos dos apóstolos. Então, normalmente, quando a gente vai ler, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, a gente já chega procurando Pedro, a gente já lê procurando Estevão, a gente já lê procurando Paulo, os nomes famosos desse livro. Eu quero te convidar a ler Atos dos Apóstolos sem essa perspectiva, sem você buscar os nomes famosos desse livro, sem você buscar os apóstolos. Você vai ver quantos nomes são citados nesse livro, que se eu citar aqui, você não vai saber quem que é. E são nomes que o apóstolo Paulo faz questão de falar. Esse fulano de tal aí, que não é apóstolo, esse fulano de tal aqui, que não conheceu o Senhor como os apóstolos, não tem as credenciais, são homens simples, comuns, mulheres do lar, homens comuns, homens ordinários. Esses caras estão cooperando para o avanço do evangelho do reino. Se você for ler, principalmente na parte final ali, você vai ver nomes que você não vai ver em nenhum outro lugar da Bíblia. Mas são pessoas anônimas que fizeram parte da cooperação do evangelho de Cristo. E a gente tem a tendência de acreditar de maneira utópica que foi só os 12 apóstolos de Cristo que espalharam o evangelho. E não foi. Os historiadores e os teólogos afirmam: o evangelho, ele se espalhou de maneira corriqueira. O apóstolo Paulo foi o maior missionário objetivo, específico, implantando igreja. Esse foi o chamado dele. Mas as pessoas que espalhavam o evangelho eram pessoas comuns, do lar, comerciantes que estavam ouvindo aquela mensagem, se convertiam ao Senhor e voltavam para sua casa. E ao voltar para sua casa, elas levavam a boa nova do reino. Ao ir para o seu trabalho, eles levavam a boa nova do reino. E o que acontece? Assim o evangelho foi se expandindo por toda a face da terra. O apóstolo Paulo não é onipresente. Ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Barnabé não era onipresente.
Então, como que alcançou esse nível geográfico enorme? Cara, foi através de pessoas simples e comuns. Foi através de um construtor, foi através de um representante da Seara, foi através de um entregador da Shopee, de um açougueiro, de um vendedor, de um marinheiro. Assim o evangelho foi se expandindo. E a estratégia do Senhor não mudou. Deus ainda continua usando pessoas comuns, ordinárias, sem ter cargo pastoral, eclesiástico, o que for. O evangelho não está restrito a uma elite. A gente vai ver aqui na história da reforma que a indignação e a revolta dos reformadores era justamente pelo fato de o evangelho estar restrito a uma elite. E a gente hoje vive o catolicismo dentro da igreja evangélica e protestante muito mais do que a gente imagina. Porque nós estamos novamente atribuindo o trabalho ordinário e comum do evangelho, né, ou extraordinário, a pessoas específicas que têm algum cargo eclesiástico. Mas isso não está restrito. A palavra não está cativa a ninguém. A palavra de Deus está livre. Cristo morreu para que ela fosse livre. E por causa disso, eu e você também, pessoas comuns, sem cargo eclesiástico, sem PR na frente, sem AP na frente, a gente também consegue avançar e fazer com que o evangelho de reino prossiga. Então já é um estímulo para a gente, e eu escrevi algo aqui. Após a inauguração da igreja em Atos, a história continua percorrendo no primeiro século. Deus segue avançando com seu plano eterno através de pessoas comuns e ordinárias, eu e vocês. Em Atos, nós vemos os não apóstolos atuando com grande poder e espalhando as boas novas do reino, selados com o Espírito Santo, e nos bastidores atuando de maneira efetiva, fazendo novos discípulos e espalhando as boas novas de Cristo. Eu quero fazer como a irmã Sandra faz, eu acho muito interessante. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, nós, como acabamos de ouvir essa verdade aqui, que sejamos esses seus discípulos que atuam nos bastidores, Senhor. Que no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunhão, no nosso lar, que na nossa comunhão, Pai, na casa dos outros, em nome de Jesus, na rua, onde quer que estejamos viajando, que possamos levar as boas novas do Teu reino, que possamos apresentar Cristo Jesus ao restante do mundo, às ovelhas perdidas, e dar bom testemunho, Pai, de quem o Senhor é. Mostrar Cristo com a nossa vida, em nome de Jesus. Que não possamos ficar convidando as pessoas para virem à igreja, que possamos ser a representatividade do Teu corpo, onde quer que a gente esteja, Pai. Que não possamos nos limitar a trazer pessoas ao prédio para poder conhecer o Senhor, mas que essas pessoas venham conhecer o Senhor em nós, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E assim como esses seus discípulos, Pai, que não eram apóstolos, que não tinham nenhuma prerrogativa, mas avançaram com o Teu reino e foram missionários do Senhor, que nós também possamos, Pai, pessoas comuns, mulheres do lar, homens trabalhadores comuns, que possamos Te glorificar, Pai, com a nossa vida, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Pode passar o próximo, por gentileza. Pontos importantes antes da reforma. A expansão do Império Romano, o crescimento da igreja cristã, os pais apostólicos, as perseguições do Império Romano e além das fronteiras, a formação do cânon do Novo Testamento, isso aqui é muito importante. A formação do cânon do Novo Testamento. Isso aqui é muito importante porque o Novo Testamento ainda não estava fechado. E nesse contexto histórico, eles estão fechando esse Novo Testamento que a gente lê hoje. Ele não existia na época dos apóstolos. A maioria dos apóstolos escreveram as cartas sem ter noção nenhuma de que no futuro seria o Novo Testamento. Eles só tinham acesso ao Antigo Testamento. Então esse é um marco histórico muito importante, onde vários escribas ficaram meses, trabalhando, labutando nas Escrituras para que o Novo Testamento viesse a existir e ser fechado. A gente está estudando isso lá em casa e o que é cânon? O Alex sabe.
Cânon é vara de medir. Então tinham alguns critérios para as cartas que percorriam no povo de Deus serem autênticos, serem autentificados. Então o cânon, as cartas de qualquer escritor precisava passar por esse lugar. E assim o Novo Testamento ele foi fechado, e para a gente segundo as nossas divisões. Nós temos, por exemplo, a Bíblia Ave Maria, que é a Bíblia da Igreja Católica. Ela tem 7 livros a mais, certo? Para nós temos apenas... são quantos mesmo no Novo Testamento? 27? São 27 livros no Novo Testamento, as cartas pastorais, e para nós foi fechado aqui. Mas para a Igreja Católica, tem os livros que eles chamam de deuterocanônicos, que são 7 livros a mais. O Credo dos Apóstolos, isso aqui é um assunto também que eu gostaria de chamar a atenção, porque tem muita gente que quando fala Credo dos Apóstolos, já atrela a Igreja Católica, Apostólica Romana. E tem às vezes ranço desse credo. Por quê? Não, é católico, isso é coisa de católico, não sei o quê. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que o Credo dos Apóstolos é um documento elaborado para rejeitar e confrontar as heresias gnósticas, dizendo que Cristo não é Deus. Então, se você for ter um interesse para estudar, quando você chegar aqui no Credo dos Apóstolos, você vai ver que foi um documento elaborado por meses, por teólogos, por padres, né? Porque antes era chamado de padre, né? O pastor veio só depois, historicamente. Mas pessoas sérias, escribas, elaboraram esse credo para refutar o gnosticismo, que falavam que Jesus Cristo não era Deus, que negavam a divindade de Cristo. Por isso que o credo creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no Filho unigênito. Aí tem um credo comum, mas tem um outro credo que foi elaborado depois, que fala assim, Deus de Deus. Porque mesmo após o primeiro credo, os gnósticos continuavam com a sua heresia, dizendo que Cristo não era Deus. E aí eles falaram, Deus de Deus, luz da luz, consubstancial do Pai, não criado, mas gerado. Porque Cristo é Deus. Então, quando você se deparar com o credo, não fica com repulsa, atrelando isso à Igreja Católica Apostólica Romana. Leia e veja se há nele alguma heresia. É Bíblia pura, é doxologia, exaltando Cristo. Então, quando você se deparar, o colapso e a recuperação do Império Romano, a renovação do Império, a ascensão de Constantino. Quando vocês chegarem aqui nesse lugar, é muito importante prestar atenção também. Por quê? Porque é em Constantino que a igreja para de ser perseguida e começa, ou melhor, e se torna a religião oficial do Estado. É em Constantino. Até Constantino aqui, se eu não me engano, século III ou IV, século IV, a igreja ficou 300 e poucos anos sendo perseguida. O povo de Deus sendo perseguido, morto, jogado às feras, eles eram expostos como luminários, queimados vivos no castelo de Nero, no Império de Nero, que era o imperador mais louco da história. Foi um dos imperadores mais loucos da história, e perseguiram a igreja. Então aqui em Constantino, a igreja vai encontrar esse lugar de liberdade, vamos dizer assim, e passou a ser a religião oficial do Estado. Só que a gente tem um grande problema também. A igreja parou de ser perseguida, mas agora o Estado dita a regra. E aí a política entra. E a igreja se corrompe. A liderança da igreja se corrompe. Então, quando a gente liga igreja e Estado, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito, mas muito cuidado mesmo. A história não mostra nada, ou quase nada, melhor dizendo, de benigno na união da igreja com o Estado. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer política, ao exercer a nossa cidadania. Por quê?
porque existe uma grande possibilidade, ou probabilidade, melhor dizendo, de que a gente se corrompa por causa disso. E a história mostra isso. Inclusive, Constantino, alguns historiadores dizem que ele só se converteu porque foi algo político, para que ele se assendesse ao império e fosse imperador. Algumas pessoas questionam a conversão de Constantino, mas foi o cara que liberou a igreja da perseguição e decretou que ela fosse a religião oficial do Estado. Concílio de Nicéia e Constantinopla, concílios muito importantes, concílio de Calcedônia. Concílio é uma reunião de debate. Concílio é onde eles se assentavam para discutir teologia, doutrinas, né? Movimento monástico, a queda de Roma, o império cai. Pode passar, Beto. A estrutura política e social, na Idade Média, o estabelecimento do papado. Eu esqueci de colocar os anos aqui, gente, me perdoem. Mas o estabelecimento do papado também é importante. Foi quando colocaram o Papa junto com a autoridade das Escrituras. Né? Aqui a gente vê um grande processo, né, dentro da história da igreja. A teologia ortodoxa e o cisma do Oriente, as cruzadas, um momento muito de trevas para a igreja, morte, muita guerra. As universidades, a teologia escolástica e a mística medieval, a Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos aqui, irmãos, é entre crentes, tá? É entre crentes. Se você for estudar a história da igreja, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E a gente é derivado dessa realidade. O declínio do papado, uma crise de espiritualidade e salvação, a arquitetura eclesiástica antiga e medieval, a queda de Constantinopla, a cidade fundada por Constantino. Pode passar, Beto. Não, é o outro slide. A Renascença e a Reforma Protestante. Pode passar para o outro. A Renascença e a Reforma Protestante, e esses outros períodos que eu li aqui, é só para a gente nortear, não dá para falar um por um, mas para a gente se localizar e saber qual era o contexto histórico da Reforma Protestante. Olha só de onde que ela veio, por onde que ela passou, a igreja, e aonde ela chegou. Ela chegou numa questão espiritual. Ela chegou numa questão de insatisfação espiritual. As pessoas já estavam insatisfeitas com a sua espiritualidade. Insatisfeita com o papado, que já havia se corrompido. Insatisfeita com os imperadores que se diziam crentes, né, mas só faziam política dentro da igreja e corrompia a igreja. Eles estavam insatisfeitos com a doutrina da salvação, principalmente. Por quê? Nesse período, surgiu a grande heresia na história da igreja, que foi a venda de indulgências. E o que era isso? A venda de indulgências era você ter possibilidade de comprar o seu perdão. Então, por exemplo, você poderia pecar, mas você poderia pagar ao papado, ao clérigo, a uma pessoa específica que recebia as indulgências. Tinha gente vendendo indulgências. Tinha gente que saía igual o Jean sai vendendo casa, vendendo indulgências. Ou seja, meu irmão, tem de X, tem de 20, se você pagar tanto, você é perdoado por tantos anos, se você pagar X, e dependendo do valor, alguns vendedores de indulgências falavam que todos os seus pecados estão perdoados. Você poderia viver a vida que você quisesse, meu irmão, dependendo da questão monetária. Então, muita gente, por causa desse abalo sísmico da época, esse contexto histórico, a distância da revelação da graça de Deus, a distância da revelação da salvação em Cristo, a distância da revelação da palavra. Por quê? As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E a gente negligencia muito isso hoje.
O Fábio orou aqui e falou: quanto tempo nós temos dedicado a ler as Escrituras? Seja sincero consigo. Agora, como que a gente pode cantar e falar que Cristo é a nossa prioridade se a gente não lê as Escrituras? Porque é aqui que ele se revela. É uma grande hipocrisia, irmãos, vamos ser sinceros, e eu falo por mim. Toda vez que eu vou cantar uma canção, igual essa que a gente cantou aqui, com verdades únicas, eu falo: Senhor, até que seja uma verdade, porque não é hoje. As canções cantadas aqui, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Muitas vezes a gente canta isso, mas a todo tempo nós estamos querendo ser reconhecidos. Até para propagar o evangelho do reino. Não, mas eu não tenho essa prerrogativa. Vamos levar lá no fulano de tal, porque ele tem. A gente negligencia, às vezes, a nossa vocação, porque a gente quer ter uma credencial específica para poder fazer algo. Sendo que isso já está em Cristo, e nós estamos nele. Consequentemente, nós temos as credenciais. Então eu falo: Senhor, até que seja uma verdade na minha vida. E o que foi a Reforma Protestante? O contexto histórico: religião, Igreja Católica dominante, mas corrompida. Política, príncipes e reis buscando emancipação do Papa e da Igreja. Até os príncipes e os reis estavam buscando a emancipação. Por quê? Nessa época, a igreja tinha muita autoridade, até mesmo acima do Estado. Então ela tinha muita influência, e esses príncipes, eles não tinham tanto autonomia para fazer as coisas. Precisava da autoridade papal. Não sei se vocês estão acostumados a ver aqueles filmes medievais. Você vê que sempre um imperador ou um rei, ele tem um papa como conselheiro. Ele tem um padre como conselheiro. Por quê? Toda decisão que ele vai tomar precisa passar pela autoridade suprema, que é o Papa. Só que os caras estavam vendo a corrupção tão grande dentro da igreja, um lugar que era para ser o sal da terra e a luz do mundo, como disse o Senhor Jesus, estava completamente corrompido em trevas. Então até esses caras queriam se emancipar do papado. Então a política estava em crise. Olha o contexto: religião em crise, pessoal com medo da morte, porque a Igreja Católica, detentora da verdade até então, pregava que se você morrer, você vai para o purgatório, ou seja, você vai viver aquele período ali de inúmera dor e vai ser atormentado. E daí eles percebem que isso dá lucro, você vender a salvação dá lucro. E aí eu volto a falar: será que hoje nós não temos um catolicismo dentro da igreja reformada? Dentro da igreja evangélica? Porque as pessoas falam: não, você pode até ser salvo, mas você tem que dizimar. Você pode ser salvo, mas você tem que fazer isso. Você tem que jejuar, você tem que fazer aquilo outro. E começa a colocar questões éticas, morais, financeiras, né? Para que as pessoas possam alcançar. E nós temos essas megas igrejas, e eu não estou querendo falar de estrutura, estou querendo falar do evangelho. Se nós temos hoje 74 milhões de evangélicos no Brasil, cadê a restauração do Brasil? Cadê a restauração da presidência do Brasil, do governo brasileiro? 74 milhões de sal não conseguem temperar o resto do país? Porque começou com 12 e foi se espalhando, como eu falei aqui, por pessoas comuns. Mas o número de pessoas naquela época era muito inferior ao que a gente tem no nosso país hoje. Cadê o Estado, o governo sendo transformado? Cadê um justo governando no nosso país? Que crescimento é esse evangélico? Só no índice do IBGE. As pessoas vendem salvação igualmente na época da indulgência, só que a indulgência é evangélica. Ao invés de falar que você vai para o purgatório, eles falam que você não é salvo. Eles inventam outra realidade.
para poder comprar, para você poder comprar essa verdade e patrocinar viagens para Disney, patrocinar carrões. E eu não estou querendo falar aqui que líder não pode usufruir, porque a palavra diz que todo trabalhador é digno do seu salário, e líder de comunidade, líderes, enfim, quem quer que seja, que prega o evangelho da verdade genuíno e é reconhecido, meu irmão, ele pode ir para onde ele quiser, até para Dubai, desde que seja pregando a verdade do evangelho do reino e não vendendo salvação, porque ninguém pode salvar ninguém, exceto o Senhor Jesus. E hoje nós temos o mesmo modelo dentro da igreja evangélica, pessoas vendendo salvação. A Bíblia era em latim, o pessoal era analfabeto, a educação era só para quem tinha dinheiro, não é igual hoje. A gente até reclama do nosso país, e é verdade, a educação é muito fraca, mas pelo menos hoje você consegue ter acesso ao letramento, naquela época não tinha. Hoje você sabe ler, quase ninguém sabia ler naquela época, só quem tinha dinheiro, quiçá em latim, que era uma das línguas mais difíceis naquela época. Então, a Igreja Católica, detentora da palavra, da verdade, Bíblia em latim, não pregava a verdade para o povo, mas pregava aquilo que trazia lucro para ela. Será que eu estou repetindo uma história? Será que eu estou falando de algo antigo ou de algo recente também? Pessoas têm acesso às Escrituras, negligenciam as Escrituras. Aí vem alguém aqui em cima, e eu falo aqui em cima, na plataforma de qualquer comunidade, vende verdades, você, eu, abraçamos as verdades como se fossem únicas, exclusivas, absolutas, não avaliamos, acreditamos e às vezes vivemos essa verdade completamente equivocada. Muitas vezes porque nós não temos realmente interesse por Cristo e pela palavra. E às vezes a nossa vida ela é levada de uma maneira completamente equivocada pelo fato de a gente não conhecer as Escrituras e acreditar em tradição e doutrina humana, aquém ou acima das Escrituras. Cultura, renascença, humanismo, imprensa. O homem voltou a olhar para si. A ideia antropocêntrica começou a renascer, a ressurgir. Então o homem parou para ser intelectual. O homem começou a pensar. Não era mais movido de maneira robotizada. O homem voltou para as Escrituras, voltou para os livros clássicos, Aristóteles, Platão, as filosofias, e começaram a enxergar o mundo de uma outra maneira, porque o povo foi indo igual a manada, todo mundo para cá, todo mundo para cá, todo mundo para cá. E agora, na Renascença, por isso que o nome é Renascença, porque eles voltaram a ler os clássicos. E por causa disso, o ser humano, nesse período ali, voltou a ser questionável, a se perguntar, poxa, mas se isso é assim, por que é assim? Por que é assado? E começou a não ver sentido nas coisas. E uma coisa que eu aprendi é, um cristão maduro, um cristão sério, ele faz pergunta. Ele questiona. E eu não estou falando questiona a nível de arrogância e prepotência. Questiona a nível de dúvida. Questiona a nível de querer saber o que está ouvindo e querer saber o que vai falar. Mas para você e eu, nós questionarmos, precisamos ler a Bíblia. Porque se alguém chega aqui e fala que A é B, que fala que esse chão é preto, e você não para perceber as coisas ao seu redor, você vai falar, tá bom, é preto. E a sua vida tem a perspectiva voltada toda para essa verdade, que é uma verdade incompleta ou uma mentira. Então, o ser humano voltou a olhar para si. Economia, crescimento da burguesia, crítica à riqueza da igreja, desigualdade social. O que começou a acontecer? O povo pobre, extrema pobreza, começou a comprar indulgência. O papado começou a enriquecer. E o povo continuava pobre. E o papado começou a construir a Basílica de São Pedro, aquele luxo lá no Vaticano que você vê hoje. Quem é que conhece a Basílica de São Pedro, pelo menos pela televisão?
Tu já viu como é que é aquilo? Aquilo parece um castelo, e tem ouro ali, e tem pedras preciosas. Meus irmãos, aquilo ali foi construído com o dinheiro da indulgência, venda de mentira doutrinária da salvação. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que está com o carrão do ano, com a igreja cheia, nem todo mundo está pregando a verdade do evangelho, meu irmão. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem colhe, ou melhor, aquilo que o homem planta, ele colherá. No dia do juízo, a palavra diz que todas as nossas obras passarão pelo fogo. Se for feno, palha e qualquer outra coisa passageira, não tem vida, não tem preciosidade, vai ser queimado. Muita gente vai ter que prestar conta diante do Senhor, inclusive nós, eu que estou aqui falando isso. Então não se engane, nem tudo que reluz é ouro, nem toda igreja que está cheia, nem toda mega estrutura, nem todo líder que está aí evidente nas plataformas sociais são líderes genuínos. Hoje o Vaticano é um dos lugares mais caros do mundo. Ao redor do Vaticano é os metros quadrados mais caros do mundo, com dinheiro construído no sangue de pessoas. E a minha crítica aqui é a venda de indulgência. Social, desejo por fé verdadeira e acessível ao povo. O povo estava ignorante, não tinha acesso à palavra e estava vivendo conforme o papado queria. Essa era a verdade. Então esse é o contexto da histórica protestante, da reforma protestante. Essa era a realidade daquela época. Por isso que é muito importante a história protestante. Porque se não houvesse essa reforma, meus irmãos, hoje nós seríamos esse povo que eu acabei de falar. A Bíblia continuaria em latim, restrita a uma classe elitizada. Eu não estaria aqui pregando a palavra, porque eu não saberia, não conheceria ela. Mal sei português, quiçá latim. Como é que eu vou pregar algo que eu não sei? E a gente poderia continuar vivendo debaixo do jugo do papado. E aqui eu estou fazendo crítica àquela época. Hoje tem muitas igrejas católicas sérias. E se você for ler a história da igreja, vai ler com o coração aberto. Pare de ter ranço do catolicismo, como se eles fossem pessoas condenadas ao inferno. Lá tem gente condenada ao inferno? Tem, aqui também tem. Na igreja reformada também tem, meus irmãos. Nós não somos elitizados, não somos melhores do que eles. Ah, mas eles adoram santo, a gente adora carro, dinheiro. A gente é avarento, e avareza é idolatria. A gente precisa quebrar esse paradigma entre nós e eles. Tem muitos católicos, gente, que são santos, que são pessoas que vivem as verdades do Evangelho do Reino. Inclusive, você vai ver aqui o próprio Lutero, um cara que foi o pontapé na Reforma Protestante, católico. Grande parte dos teólogos que a gente lê e estuda hoje, católico. Quando você vai fazer uma teologia, você vai estudar a história da igreja, você vai lá em Agostinho de Hipona, vai estudar patrística, os pais da igreja, Agostinho de Hipona, Jerônimo, Irineu de Antioquia, tudo católico. Mas os caras pregavam o evangelho genuíno, e as verdades da teologia daqueles caras fazem parte até hoje, você crê nisso. A doutrina da salvação começa lá, em Agostinho de Hipona. Muita coisa que ele falou, corandeu, viver diante da face de Deus. Agostinho de Hipona, padre católico. Você vive hoje e você crê na adoração integral, sem ser dividida, por causa de questões católicas também. Agostinho de Hipona falou que a nossa vida inteira é diante do Senhor. Então, nós somos reformados, nós temos as diferenças doutrinárias com relação aos católicos? Temos. Você vai continuar tendo a sua convicção? Vai, mas sem repulsa, sem condenar aquelas pessoas ao inferno, como se você tivesse essa autonomia, como se você tivesse essa autoridade. Não, é católico, está condenado ao inferno. Meu irmão, espera lá, um pouquinho de paciência antes de condenar alguém. Você está condenando a eternidade de alguém. É muita ignorância da nossa parte. E quando a gente estuda a história da igreja,
a gente passa a ter uma perspectiva e uma cosmovisão diferente, uma visão de mundo diferente. Eu quero te convidar a estudar a igreja, a história da igreja. Vocês vão começar a enxergar diferente muita coisa. Pode passar, Beto, por favor. A Reforma Protestante não foi apenas um movimento religioso, mas um divisor de águas na história do Ocidente. Seus efeitos positivos envolveram fé, educação, cultura, liberdade e transformação social. Internas e externas, consequências positivas e negativas. Pode passar, Beto. Implicações internas, ou seja, que aconteceu por conta da reforma internamente. Reforma doutrinária, mudança na estrutura da igreja, transformação no culto e na vida cristã, consequência espiritual e pessoal. Muita coisa mudou por causa da reforma na estrutura da igreja. Implicações externas, divisão da cristandade ocidental, impacto político e estatal, mudanças culturais e sociais, expansão global e missionária, nascimento de ideias modernas, muitas coisas. A democracia que a gente vive hoje, né? Algumas pessoas afirmam que vem da cultura grega, ok, está lá na história, mas boa parte dela no Ocidente, inclusive Estados Unidos, é um país fundado por reformadores que saíram da Europa. Hoje a potência mundial, com a cultura que tem, com a teologia que tem, um dos maiores nomes teólogos da atualidade é dos Estados Unidos, foi fundado por reformadores. Olha a consequência importante da reforma protestante. E a gente bebe muito deles, da teologia deles, da realidade deles. E muita gente foi para lá, migrou para lá e fundaram os Estados Unidos. Foram fundando os estados e por isso o nome é Estados Unidos. Consequências positivas. Renovação da fé e do cristianismo. Está dando para entender, pessoal? Amém? Tradução da Bíblia para o povo. Cara, isso aqui é muito bom. Porque agora Martinho Lutero e alguns estudiosos eruditos, eu estou citando Martinho Lutero, mas tem outros nomes, tá, irmãos? Tem pré-reformadores, tem os outros reformadores junto com Lutero, Ulrich Zwinglio, na Suíça, nós temos João Calvino, depois na Suíça também. Nós temos o rei Henrique VIII na Inglaterra também, causando a reforma lá na Inglaterra. Nós temos um movimento completo ali por pessoas. Mas Lutero foi o cara que foi lá na porta de Westminster, pregou 95 teses contra a indulgência, questionando a doutrina da salvação, porque ele lia a Bíblia no original, não somente no latim, e ali, meu irmão, como diz o outro, a tampa da chaleira voou. Ali, meu irmão, as coisas começaram a acontecer e, consequentemente, englobou muita coisa. Lutero e algumas pessoas traduziram as Bíblias para a língua original. O povo passou a ter acesso à Bíblia. Os próprios reformadores, as próprias igrejas abriram escolas para alfabetizar os crentes para poder ter acesso a ler a Bíblia. E por causa dessa pluralidade de acesso às verdades, nasceu, dentro do contexto cristão, as universidades, porque as universidades foram criadas por cristãos reformadores, não sei se vocês sabiam disso, e também a democracia chegou ao seu ápice também por causa disso. Então não uma pessoa só era detentora da verdade, mas a verdade estava no povo, no meio do povo. Incentiva a educação, que foi o que eu acabei de falar, liberdade de consciência e pensamento, valorização do trabalho da vida cotidiana. Valorização do trabalho da vida cotidiana, isso aqui é muito importante, porque as pessoas achavam que só os sacerdotes trabalhavam para Deus. Só os sacerdotes viviam as verdades de Deus, as verdades do reino. E aqui, nessa renovação teológica e doutrinária, o que acontece? Como eu acabei de falar, o próprio Agostinho de Hipona, lá atrás, antes de Lutero, já falava corandeu, que é um termo em latim que falava de viver diante da face de Deus, onde quer que a gente esteja. Então a gente tem uma valorização do trabalho, por quê? Agora nós temos as pessoas trabalhando para a glória de Deus. Nós temos as pessoas sendo comerciantes para a glória de Deus. Começou a entrar na cabeça da galera. Hoje, você, nós podemos trabalhar e ter a consciência
de que o nosso trabalho glorifica a Deus por causa desse período aqui. Porque na época, só o sacerdote ele podia glorificar a Deus com o seu trabalho. E hoje nós podemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. E ter essa consciência. Reformas na Igreja Católica. Até dentro da Igreja Católica teve a reforma também. Fortalecimento da música, da cultura e da arte cristã. Desenvolvimento do pensamento político moderno. Democracia que eu falei. Negativa. Também teve muita consequência negativa da reforma. Fragmentação da unidade cristã. Não sei se você sabe, mas nós, os reformados hoje, temos em torno de 40 e poucos mil denominações no mundo. Reformada. Igreja católica tem quantas no mundo? Nós temos uma igreja católica. Você vai ter paróquias, você vai ter igrejas, mais uma. E nós, reformados, temos 40, e se eu não me engano, 3 ou 4 mil denominações. Então, quando a gente for arrotar arrogância e prepotência para um católico, repense. Porque nós temos muita divisão dentro da nossa igreja. Divisões, subdivisões. Não valorizamos a unidade. Por quê? Porque eu penso diferente de você, mas a minha aliança com você não é maior do que a nossa diferença. Então, o que acontece? Eu rompo com você, chamo um povo para mim e fundo uma igreja. Isso acontece há muito tempo. 43 ou 44 mil denominações. Por quê? Porque agora eu tenho o direito de pensar, é a minha verdade. Então, ao invés da gente se submeter à verdade no coletivo e respeitar as diferenças de interpretações, respeitar a autoridade que está sobre a vida do outro, a gente discorda, não tem aliança, desvaloriza, rompe e arrasta mais gente com a gente para que a gente funda a nossa igreja com as nossas verdades e não com a verdade do Evangelho. E aí a gente tem divisões, subdivisões, sub da sub, 44 mil. Aí a gente fala assim com os católicos, não, cara, mas nós somos a igreja verdadeira. Eles falam assim, quais? Então, quando a gente for chegar diante de um católico, chegue com amor, com respeito, com carinho. Trate como crente como você. Não olhe para ele já com seu olhar de condenação, porque ele adora a Maria, ele não sei o quê. Tem católico intelectual que não adora imagem. E outra coisa, eles idolatram Maria. Ok, nós temos a tendência de idolatrar o homem, o filho, a esposa, o carro, a casa, o trabalho. Idolatria para Deus é idolatria. Então vamos ter um pouco mais de, pelo menos, de sabedoria para lidar com essas questões. Guerras religiosas e conflitos sangrentos. Gente, os historiadores chamam de tempo das trevas. Aqui agora dados para a gente, né? Não quero te desestimular isso da história da igreja. Eu já estou encerrando, tá, pessoal? A igreja e as guerras da igreja, por conta de extremismo e radicalismo, matou mais gente do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois dá um Google. Isso é um dado alarmante contra o radicalismo, contra o extremismo religioso, contra a intolerância. Por quê? Por causa disso, nós matamos mais pessoas do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por causa de radicalismo. Tem as suas convicções, tem a sua base teológica, tem as suas crenças, sua doutrina, mas tem a cabeça aberta para dialogar. O apóstolo Pedro fala, sempre que alguém chegar até você com algum questionamento, tenha fé, paciência, mansidão para poder compartilhar com essa pessoa. E não arrogância, prepotência e radicalismo religioso.
Aliança entre igreja e Estado. Gente, se você for ver a história da igreja e do Estado, quanta coisa louca que está acontecendo. É papa comprando, era gente que tinha dinheiro comprando papa, cargo dentro do clérigo. Era uma loucura, é uma loucura. Toda vez que a igreja e o Estado se unem, dá BO. Historicamente é comprovado. Foi através da igreja e do Estado que a população gritou: solte Barrabás, crucifica o Cristo. Igreja, Estado. Povo de Deus, Estado. Unido. É uma besta. Mataram o Senhor Jesus. Tomem cuidado. Não é um posicionamento político meu. Eu não faço política em púlpito. Dados históricos, Bíblia. Tomem cuidado ao fazer política. Com consciência, com a consciência cativa à palavra. Mataram Cristo com a união da igreja e do Estado. E outra coisa, no fim dos tempos, o anticristo vai ser um líder religioso e político. Só a nível de conhecimento. Iconoclastia e destruição do patrimônio religioso. A gente viu no carro, a Anne falou assim: amor, o que é iconoclastia? E nem eu sabia, eu fui procurar. As pessoas começaram a depreciar os prédios, as igrejas, quebrar tudo, vitrais, tudo mais, em nome de idolatria e tal, e destruir, às vezes, patrimônio histórico, tombado. Isso também foi ruim, né? Algumas coisas ali, em nome das nossas verdades, nós não podemos depreciar e nenhum patrimônio público, né? A gente tem uma verdade recente agora, mas eu não vou entrar nisso. Rupturas familiares e sociais. Reação da Igreja Católica à Inquisição e censura. Inquisição, isso aqui foi uma loucura. Utilização da Bíblia para legitimar desigualdades. Inclusive, foi através da Bíblia que as pessoas começaram a ter ideias de escravizar outra pessoa. Se vocês forem ver, pegaram distorcidamente alguns textos, né? Pode passar, Beto. Os 5 solas da Reforma. Os 5 solas da Reforma protestante são a base de toda a doutrina debatida durante todo o período da Reforma. A palavra sola é derivada do latim somente, ou seja, toda vez que nós vemos sola, significa somente. Esse termo é um grito dos reformadores contra o autoritarismo e a distorção doutrinária do papado. Quando eles falaram sola, é o seguinte: somente isso daqui, não vocês. Esse é o termo. 5 solas da Reforma Protestante é somente isso, não o que vocês estão falando. E a gente vai ler agora rapidamente. Sola Escritura, sola fide, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Sola Escritura, somente a Escritura. Esse sola é o pilar de todos os outros sola. Somente a palavra. Só a palavra tem autoridade máxima para governar a nossa vida. A palavra é a autoridade máxima para direcionar o crente, o cristão. Não o magistério, não o clérigo, não os líderes. Somente se estiverem debaixo da autoridade da palavra. Você pode buscar conselho com o líder. Você pode buscar uma palavra diretiva a um líder, desde que ele esteja submisso às Escrituras. E não a sua opinião, o seu achismo, o que ele pensa, o que ele acha, suas experiências pessoais. Foi isso que os reformadores refutaram naquela época. Não é o que o papado fala, não é o que o papado pensa, não é o que o clérigo e o magistério dita, não é a tradição, é as Escrituras, sola Escritura, somente a Escritura. Eu gostaria muito de falar mais sobre esse sola, mas não vai ter tempo. Aqui está a referência, Gálatas 1,16, 1 Timóteo 3,16, você pode ler em casa se você quiser, é uma base bíblica para esse sola. Sola fide, Romanos 1,17, Hebreus 10, 38. Esse texto de Romanos 1,17 foi o texto que Lutero leu e a mente dele se abriu. Ele teve uma transformação genuína a ponto dele chegar e pregar as 95 teses contra o papado. Por quê?
Porque fala só a fé, somente a fé. A fé é o suficiente. E Romanos 1,17 fala: o justo viverá pela fé. Não é a fé e mais alguma coisa. O justo viverá pela fé, somente. Não é a sua fé e as suas obras. Não é a sua fé e o seu jejum. Não é a sua fé e o seu dízimo. Não é a sua fé e a sua caridade. Dízimo, caridade, obras são consequências da sua fé e não métodos para que você alcance a sua salvação. Então, se você tem fé para que você seja obediente em obras. E não você é obediente em obras para que você seja salvo. Você não compra a sua salvação com as suas obras. Você não compra a sua salvação com o seu dinheiro, com o seu dízimo, com as suas ofertas. Você recebeu a salvação gratuitamente de Cristo. E por causa disso, eu e você, nós podemos viver para a glória dele, nas obras que foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo. É por causa da fé. Hebreus 10, 38. Solos Cristos, somente Cristo. Só Cristo é o intermediador entre Deus e o homem. Você não precisa de um terceiro. Eu e você, nós não precisamos de um terceiro para poder ter acesso a Deus. Não porque a oração de fulano de tal é mais forte, porque não sei o quê, porque fulano de tal jejua mais, eu vou pedir para ele falar com Deus por mim. Você tem acesso direto a Deus por causa de Cristo. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai falar: Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem. Há um só Pai, um só Deus, um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. É isso que Paulo fala para Timóteo. Só tem um intermediador. Cristo é o suficiente. Ele é o suficiente. Colossenses também vai falar: sola gratia, somente a graça. Efésios 2, 4, 9. Porque vós sois salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é isso que Paulo fala, somente a graça. Meus irmãos, que essa verdade acesse o meu e o seu coração, não por obras, para que ninguém se glorie. Nunca, jamais atrele a sua salvação ao que você pode fazer. Nunca, jamais pense que você pode fazer algo para ser salvo. Quem fez essa obra única e exclusivamente foi Cristo. E ele fez isso na cruz uma única vez. É isso que Paulo fala. Não há necessidade de crucificar Cristo novamente. Ele já foi crucificado. A obra foi plena, o sacrifício foi completo. O Pai recebeu, liberou o perdão e graça. E a gente tem acesso a isso. A sua obra não compra a sua salvação. Só a graça. Favor imerecido. Não por obras, para que ninguém se glorie. E até isso não vem da gente, vem de Deus. Só lhe deu glória, que eu acredito que é o sola mais importante. O sola escritura é a base para essa doutrina dos solas. Mas o só lhe deu glória é o mais importante para mim. Por quê? Porque aqui vai terminar para a glória de Deus. Tudo vai glorificar a Deus. A palavra é o suficiente. Por quê? Porque foi Deus quem deu a palavra. A fé é suficiente. Por quê? Porque foi Deus quem deu a fé. Cristo é o suficiente. Por quê? Deus deu Cristo. Fábio leu aqui João 3,16. Ele deu o seu Filho. A graça é suficiente. Por quê? Porque nós merecíamos o inferno, mas Ele nos deu um favor imerecido. Tudo aponta para a glória de Deus. Tem um termo dentro da teologia que é doxologia, que fala a glória de Deus, é o estudo da glória de Deus. Ou melhor, os atributos para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus.
Quando a gente tenta pegar um pouco da glória de Deus, nós estamos fadados a viver algumas realidades bastante complexas, difíceis até, porque a gente está roubando a glória do Senhor. Beto, coloca para mim só em Isaías 42:8, por favor, só para terminar esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vai colocar aí? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ponto. Então, suas obras, esquece. Você tem obras, como o apóstolo Tiago fala, para mostrar que você tem fé. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostro a minha fé. Ou seja, a fé, ou melhor, as obras autentificam a fé, e não o contrário. As obras são que autentificam a fé. Então, se alguém não tem boas obras, tal qual não tem fé. É isso que o Tiago fala. Você me mostra a sua fé nominal sem obras. 74 milhões de brasileiros. Desses 74 milhões, estatisticamente, quais têm obras? Quais voltam para sua casa e dão retorno do Evangelho pregado e vivido? Porque se todos os 74 milhões voltam para sua casa, era para a gente estar vivendo num país muito melhor. Era para a nossa cultura. Eu sou entregador da Shopee. Cara, nos Estados Unidos, se você for entregador lá, você pega a entrega e você coloca na porta da casa. Eu tenho que ficar ligando, chamando, fazendo telepatia. Meu irmão, dá meu jeito para entregar. Lá os caras colocam na frente da casa. Por quê? A cultura dos Estados Unidos é transformada e a cultura brasileira é corrompida. Se eu faço isso aqui, amanhã está chegando uma reclamação para mim. Por quê? Alguém passou na rua e pegou. Está vendo como que é uma questão muito mais profunda do que somente falar que tem crente crescendo, o movimento evangélico crescendo? Mas, perdão, até passou um pouco a hora, eu vou encerrar. Beto, volta para o slide, por favor. Deu ruim? Pode ir lá. Pode descer. Aqui nós temos o Catecismo de Westminster. Isso aqui foi também... Está dentro da história da igreja, não vou parar para explicar isso aqui. Pessoal, vamos ler isso aqui junto? Para ficar claro? Para ficar bonito também, para a gente encerrar com chave de ouro? Eu vou ler primeiro e depois a gente lê junto em coro. Qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. 1, 2, 3 e... Qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Meus irmãos, o nosso fim principal, acima de qualquer coisa, é render glória para Deus. Lembra o texto básico que a gente utilizou de Efésios 1?
que o apóstolo Paulo está falando? Tudo que ele fala é para louvor da sua glória. Ele preparou antes da fundação do mundo para louvor da sua glória. Então, o nosso fim principal é render glórias a Deus. Como que eu sei que eu não estou vivendo esse fim? Quando a glória não é de Deus, a glória é minha, a glória das minhas obras, a glória da minha caridade, a glória porque eu sou bom, a glória porque eu dou dízimo, a glória porque eu faço boas ações, a glória porque eu dou carona para a irmã Helena, a glória porque isso, a glória porque aquilo, a glória porque eu estou aqui em cima pregando, a glória porque eu estou aqui em cima cantando, a glória porque eu tenho PR, eu tenho AP, a glória porque... Meu irmão, a glória é única e exclusivamente de Deus. Ele não negocia, ele não abre mão da sua glória. Então, toda vez que o homem rouba a glória de Deus, tenha certeza, Deus está olhando do céu com ira, porque ele não negocia, não vende a sua glória. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, quer jogais bolinha de gude, quer vendeis casa, quer vendeis produto da seara, meu irmão, qualquer coisa façais para a glória de Deus. Tenha certeza, a nossa consciência muda, porque agora eu não chego para entregar Shopee, tamo aí, valeu, bom dia, valeu. Agora eu chego, olá, bom dia, tudo bem? Aqui é a sua entrega. Eu vou vender casa, eu vendo casa corretamente, honestamente. Glória de Deus, testemunho de Cristo, glória de Deus. Quando eu testemunho a Cristo, eu dou glória a Deus. Em qualquer lugar, quando eu estou atendendo um cliente que vai lá pedir uma carne, e sempre tem aquele cliente chato, meu irmão, que levanta assim, fica te olhando assim, ó. O Fabão é esse cara que chega lá e fica... Já foi açougueiro. Meu irmão, bom dia. Paciência, lembra, qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Fique de pé, meus irmãos, por gentileza. Pode passar, Beto, a gente está encerrando aqui. O principal lema da reforma: Ecclesia reformata, sempre reformanda. Igreja reformada, sempre reformando. Pessoal, isso aqui é muito importante. Porque a igreja, ela passou por um processo bastante denso, complexo, complicado. Para a gente abordar com clareza todos esses processos, precisaria de um bom tempo, né? Hoje, para eu resumir e trazer um pouco, eu até passei um pouco do horário, peço desculpa aos irmãos por ter passado, excedido o horário, mas eu precisava concluir para que ficasse claro e despertasse interesse real em cada um de vocês. Porque hoje a gente fez um culto temático, em celebração aos 508 anos da Reforma Protestante. Alguém aqui não sabia o que era a Reforma. Poucas pessoas tinham os acessos a essas verdades aqui da Reforma. Só conhecia assim, Reforma. É um momento muito crucial na nossa história de igreja. E os historiadores dizem que após a descida do Espírito Santo em Atos 2, é o maior evento da história da igreja. Então, a mesma importância que a gente dá para Atos, né, nós também temos que dar para a nossa história. Porque não é uma história canonizada como Atos dos Apóstolos. Mas a igreja de Deus não parou, ela continuou. Se você for ler Atos dos Apóstolos ali no capítulo 28, não tem fim. Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, o que ele faz? Ele deixa reticências. Por quê? Porque a história da igreja continua a percorrer. A história da igreja continua a avançar. Eu, você, nós estamos escrevendo ou continuando a escrever essa história. Para Deus, a história percorre até a consumação dos séculos, até Cristo voltar. Nós estamos a continuar a viver, ser a história da igreja. Nós somos o testemunho vivo de Cristo. Então, esse culto temático em celebração, essa data muito importante, que talvez a gente não dê tanta importância, mas passaremos a dar, em nome do Senhor Jesus,
não é para trazer um peso de glória para os reformadores, para esse fato histórico. Jamais é para terminar dando glória a Deus, porque ele usou pessoas comuns, homens comuns, para que o seu evangelho continuasse sendo propagado. Então, que esse lema principal da reforma que os reformadores deixaram, igreja reformada sempre reformando, venha estar dentro do nosso coração, do meu coração e do seu. Por quê? Nós que estamos buscando viver uma igreja séria, ou melhor, com mais seriedade, dentro dos princípios da palavra, dentro das doutrinas da palavra do Senhor, nós estamos passando por uma reforma interna em nós e externa enquanto comunidade. A gente está passando por um processo de transição, e já foi falado aqui pelo nosso pastor, não é balela da minha parte. É um processo genuíno de transição, que é uma reforma eclesiástica, eclesiológica, uma reforma na maneira que a gente conduz a nossa vida, uma reforma nas palavras que estão sendo ministradas. O Senhor está fazendo com que essa comunidade, de maneira específica, viva uma reforma. Então, se você começar agora a passar por uma reforma no seu casamento, é o Senhor. Não se atemorize, se dobre, se deixe ser levado por essa reforma. Quebre o seu coração, amoleça a sua cerviz, principalmente os homens que são mais orgulhosos. Eu falo isso porque eu também sou orgulhoso. Tem mulher que é orgulhosa, mas o homem normalmente é o mais orgulhoso, por causa da sua varonilidade, a sua virilidade. O homem tem que ter um posicionamento, o homem tem que ter um senso de poder. Isso é bom, foi Deus que colocou na gente. Mas se permita ser moído pela palavra do Evangelho, se permita ser reformado pelo Senhor. O seu casamento vai passar por uma reforma e vai continuar passando, porque o Senhor quer que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Ou seja, não alcançamos ainda. Se no seu trabalho você precisar passar de uma reforma, ceda. Ceda as reformas que o Senhor está fazendo internamente na sua e na minha vida. Ceda as reformas que o Senhor está fazendo no meu e no seu casamento. Ceda as reformas que o Senhor está fazendo na nossa comunidade. Principalmente na nossa comunidade. Por quê? Meu irmão, é difícil passar pela reforma. Olha o tanto de coisa que a gente leu e aprendeu aqui hoje. Foi só coisa boa na reforma? Não, não é uma questão utópica. Pregar o discipulado, pregar a comunhão, não é utopia, irmãos. Tem coisa ruim também. Também tem divisão de opinião. Também tem. Mas nós precisamos ceder a palavra, ao sola escritura, não a minha opinião, não ao meu achismo, não a minha prepotência, a minha arrogância, ao meu tradicionalismo, a minha experiência. Eu tenho 30, eu tenho 40, 50 anos de igreja. Quem é você? Não! Sola escritura, voltemos, retornemos a somente a palavra. Se o que eu estou falando aqui, César que está pregando aqui, os líderes dessa casa, Fábio, Rafael, qualquer um, estiver falando, não tiver respaldo bíblico, questione se tem autoridade. Ninguém aqui é papa, ninguém aqui é magistério. Mas se o que a gente está falando está aqui, é verdade,